Fala galera, sejam bem-vindos ao resumo para concursos. Voltando aqui a falar sobre a Lei Orgânica de Instância. Hoje a gente vai falar aqui sobre vedações do município. Lembrando que isso é o que eu estudei e que eu não sou professor de legislação, estou apenas compartilhando com vocês aquilo que está na lei e aquilo que eu estou estudando. Beleza? Então vamos lá. Vamos entender o que é vedação. Algo que é vedado é algo que o município não pode fazer, ok? Algo que o município não pode fazer. Ele não pode, por exemplo, estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Não pode subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes legais relações de dependência ou aliança. Ressalvado, quando fala ressalvado, que é uma exceção. Ressalvada a participação, a colaboração de interesse público na forma e nos limites da lei federal, notadamente no setor educacional, assistencial e no hospital. Nesses casos, o município pode ter uma relação aí com cultos religiosos e igrejas, educacional, assistencial e no hospital, ok? O município não pode também recusar fé aos documentos públicos. Você quer um documento público, o município tem que lhe oferecer, ele tem que lhe dar a oportunidade de você obter esse documento, ok? Então ele não pode se recusar a te dar esse documento. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, não pode fazer isso. Subvencionar o auxiliar de qualquer modo com recurso pertencente aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação. Não pode fazer nada que tenha a ver com propaganda político-partidária. Não pode fazer nenhuma propaganda, o município não pode fazer nenhuma propaganda que tenha a ver com ter uma relação político-partidária ou para fins estranhos à administração. Tudo que for usar o dinheiro dos cofres públicos tem que ter um objetivo, um fim para o bem comum do município. Não é o fim, o objetivo final não pode ser o bem de uma pessoa ou o bem de um partido político, ok? Ah, mas no município não faz assim, não importa. O que importa é que está na lei. Vamos lá. Outra coisa que não pode ser feita aqui é o quê? Manter publicidade de atos, propagandas, obras, serviços e companhias e campanhas de órgão público que não tenham caráter educativo ou de orientação social, assim como a publicidade da qual, olhe esse detalhe aqui, isso aqui é cobrado muito em prova, da qual constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores. Por exemplo, não pode colocar o nome de uma rua, de uma cidade, de uma pessoa, de um servidor público. Ah, vou botar o nome do prefeito na cidade. Não pode. É uma propaganda aí que está beneficiando o prefeito. Tem uma promoção pessoal. Ah, mas no município faz. A questão é que não pode, ok? Não pode colocar o nome de uma rua, o nome de um prefeito. Tem que ser uma pessoa morta, para colocar o nome de rua, essas coisas. Então, tem que ter esse cuidado aqui. O município não pode outorgar isenções, ou seja, conceder isenções e anistias, ou permitir remissão de dívida. Dizer, não, olha, você não precisa pagar não, você é meu amigo, não precisa pagar não. Você está devendo aqui o município, mas não precisa pagar. Isso não pode ser feito sem interesse público justificado. Tem que ter um interesse público justificado para fazer isso. Sobre pena de nulidade do ato. Okay? Não pode exigir ou aumentar tributos sem leis que os estabeleça. Para cobrar tributos tem que ter uma lei aprovada lá na Câmara dos Vereadores para cobrar esse tributo. Então, sem essa lei não pode ser feito isso. Não pode instituir tratamento desigual entre contribuintes que encontram em situação equivalente.
proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercidas, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Então não pode distinguir pessoas que estão em situações iguais. Não pode. Porque um é de um cargo, outro é de outro cargo. Não importa, não pode ter essa diferença. Não pode estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Então, tal bem vem de tal lugar, o tributo vai ser maior. Tal bem vem de outro lugar, o tributo vai ser menor. Não pode ter essa diferença tributária entre bens e serviços. Não pode cobrar tributos em duas situações aqui. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que houver instituído ou aumentado. Então, a gente já viu, para cobrar tributo tem que ter uma lei. Aí, a lei foi criada em 2010, por exemplo. Vai cobrar tributos dos anos de 2009, 2008, anteriores? Não pode. É de 2010, é dali para frente, ok? E também não pode cobrar tributos no mesmo exercício em que haja sido publicada a lei. Se foi no ano de 2010, por exemplo, no exercício do ano de 2010, essa lei só vai cobrar esses tributos do ano seguinte, do exercício seguinte, ok? Que os instituiu ou aumentou. Então não pode cobrar antes e tem que começar a cobrar no exercício financeiro seguinte. Vedado aqui utilizar tributos com efeito de confisco. Então você está devendo lá para você, vai tomar a sua casa, se apropriar de seus bens por conta dos tributos. Isso aí não pode, ok? Isso é uma vedação que tem até na Constituição. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas. Não pode fazer isso. Ou bens, por meio de tributos. Então, você não vai poder ir para tal lugar, senão você vai ter que pagar isso. Você não vai poder ir para tal lugar, porque senão você vai ter que pagar isso. Então, o município não pode fazer isso. Ressalvada a cobrança de pedágio. Ele só pode fazer isso no caso da cobrança de pedágio. Pedágio é aquele valor que a gente cobra para andar nas vias conservadas pelo poder público municipal. Aí pode cobrar, pode estabelecer limitações de tráfego, mas não pode, sem ser nesse caso. Não pode instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviço da União, do Estado e de outros municípios. Ah, que coisa bonita! O seu município vai cobrar imposto a patrimônio ou renda de outros municípios. Não pode. Nem da União, nem do Estado. Só do seu município mesmo. Instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos. O partido político não vai poder pagar imposto aqui. Não vai precisar. Inclusive suas fundações. Das entidades sindicais do trabalho. Não paga imposto. Das instituições de educação e de assistência sem fins lucrativos. Também não vão pagar aqui o imposto, atendidos os requisitos da lei federal. Templos de qualquer culto, igrejas, não pagam impostos, ok? Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão também não vai poder cobrar impostos, tributos sobre isso, ok? Vedado dar tratamento desigual quando for dada contribuição. Dar tratamento desigual quando for dada contribuição sobre qualquer forma a entidades sediadas em instância. Então, não posso dar tratamento desigual a entidades sediadas em instância. Está ali em instância, duas entidades que exercem iguais atividades, eu não posso, o município não vai poder dar tratamento desigual, salvo se a mesma decorrer de lei municipal. Agora, se existir uma lei específica que faça essa diferença, aí você pode tratar diferente, ok? É vedado também na administração pública direta, indireta e fundacional a contratação de empresas que reproduzam práticas discriminatórias
na admissão de mão de obra. Se uma empresa reproduz prática discriminatória na admissão de mão de obra, não pode a administração pública fazer a contratação dessa empresa. Veicular propaganda que resulte em prática discriminatória também é vedado ao município. Então é isso. No próximo resumo a gente vai falar aqui sobre a organização dos poderes. Poder primeiro falando do poder legislativo. Beleza? É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.